Quando pensamos nos lugares mais perigosos do mundo, logo vem à mente aquela imagem clichê de selvas cheias de cobras venenosas, ou a ideia de ondas gigantes prontas para arrasar tudo. Mas, gente, vai muito além disso. Uma área perigosa pode ser tudo, desde o risco de terrorismo até eventos climáticos malucos, e outros perrengues que nem imaginamos. Então hoje vamos analisar os 10 lugares mais perigosos do mundo. Número 10. O Vale da Morte na Califórnia. Bem ao longo da fronteira que separa a Califórnia de Nevada, em uma área conhecida como a Grande Bacia, existe o Vale da Morte, que é conhecido como um dos lugares mais quentes do mundo. Uma das datas mais quentes foi no dia 10 de julho de 1913, onde o órgão meteorológico dos Estados Unidos registrou uma temperatura de 56,7 graus Celsius, uma das maiores temperaturas registradas até hoje. Surpreendentemente, embora as temperaturas durante o dia sejam chocantemente altas, elas podem despencar durante a noite, e atingindo uma mínima de 10 graus negativos. Embora isso pode não parecer tão frio, quem tiver o azar de se perder durante a noite nessas baixas temperaturas, deve estar preparado, pois é um frio cortante que é de deixar qualquer um congelado. O Vale da Morte também é propenso a tempestades severas que podem produzir grandes quantidades de relâmpagos e inundações severas. Como aconteceu no dia 18 de outubro de 2015, quase todo o chão do deserto ficava cheio de água após uma tempestade repentina. Número 9. A Ilha Fraser na Austrália. À primeira impressão, a ilha de Fraser parece uma ilusão de areias brancas e águas cristalinas, mas em vez disso, a maior ilha de areia do mundo está cercada de criaturas amedrontadoras. Localizada a 250 quilômetros da capital do país, é o lar de apenas 182 pessoas e tem apenas 123 quilômetros de largura, e as criaturas que vivem nela lhe deram a reputação de ser uma das ilhas mais perigosas do mundo. A ilha é o lar de 18 diferentes tipos de cobras, 6 das quais são consideradas altamente perigosas, e uma delas é a cobra marrom oriental. Também conhecida pelos homens como a segunda cobra mais venenosa. E ainda é possível encontrar inúmeras aranhas mortais e mais de 300 variedades de formigas. Se os animais rastejantes não foram suficientes para mantê-lo longe dessa ilha, ela também abriga a última população de cachorro do mato, mais conhecidos como dingos puros. Infelizmente, depois que eles atacaram e mataram um menino em abril de 2001, foi feito um grande esforço para eliminá-los e evitar que se alimentassem. Infelizmente, isso levou a uma população de cerca de 200 dingos ou cachorro do mato, que estão desnutridos e ainda mais agressivos do que as gerações anteriores. E se você escapar de todos os perigos que estão diretamente na ilha, as águas ao redor não são mais seguras, pois a área é um paraíso para águas-vivas venenosas, juntamente com vários tipos de tubarões, incluindo o grande tubarão branco. E para finalizar essa pequena festa de perigo, o crocodilo de água salgada também está presente nessa pequena ilha. Aqui está um lugar para ser evitado com certeza. Número 8. O Lago Nils Camarões. Esse lago profundo está posicionado diretamente no lado de um vulcão ativo, que apresenta um conjunto único de perigos. Localizado no noroeste de Camarões, sendo um dos 3 únicos lagos explosivos conhecidos e é facilmente mortal. Provavelmente, a pergunta na mente de todos é: o que é um lago explosivo? É aqui que as coisas ficam um pouco científicas. Pois o Lago Nils está localizado diretamente sobre um bolsão de magma que vaza lentamente dióxido de carbono para a água, transformando o símbolo H2O em ácido carbônico e, então quando ele se encontra, esse ácido carbônico não é terrivelmente perigoso, desde que você evite a água. O problema maior ocorre quando muito dióxido de carbono se acumula sob a água. Durante o que é conhecido como erupção límnica, o dióxido de carbono irrompe debaixo da água e forma uma nuvem mortal, pois o gás é mais pesado que o ar, e empurra o oxigênio para longe de qualquer área envolvida. Esse acontecimento já custou a vida de 1.746 pessoas e mais de 3.500 animais, além de cidades e vilarejos vizinhos. Em um esforço para evitar que esse desastre se repetisse, uma série de tubos de ventilação foi instalada em 2001, com atualizações do sistema em 2011, mas essas medidas não significam necessariamente que os vilarejos próximos estejam totalmente seguros. Número 7. Burkina Faso na África Ocidental.
Até agora, a maioria dos nossos tópicos falam de lugares constantemente ameaçados pela natureza. No entanto, nosso sétimo lugar é um tanto diferente. Burkina Faso é uma região que tem enfrentado anos de conflitos e violência. Atualmente, um governo amplamente corrupto luta para conter ataques terroristas desenfreados, que ameaçam constantemente todos os habitantes da área. Infelizmente, esses ataques parecem ser motivados mais pela ganância do que pela ideologia política. Ao invés de direcionarem seus esforços contra estabelecimentos governamentais, os grupos terroristas vindos dos vizinhos Mali e Níger frequentemente atacam locais públicos, como hotéis, cafés ou restaurantes. O país enfrenta sérios desafios devido ao financiamento perigosamente baixo para a saúde e a educação. De acordo com o relatório do Programa de Desenvolvimento da ONU, a região tem o nível mais baixo de alfabetização do mundo. Número 6. Karachi, Paquistão. Outro país que enfrentou significativamente o terrorismo e a agitação política é o Paquistão. Embora o país seja frequentemente incluído em listas de recomendações de viagem, de acordo com o Índice de Criminalidade divulgado em 2014, Karachi foi designada como a sexta cidade mais perigosa do mundo. Na década de 90, mais de 1.700 pessoas foram vítimas de assassinato em um período de 365 dias. No entanto, o pico mais alarmante de fatalidades em Karachi, seja devido a atos de terrorismo ou crimes, ocorreu em 2013, quando o número total de vítimas atingiu 3.251. Isso se deve à prevalência de sequestros, assassinatos, atentados suicidas e conflitos entre gangues. Devido a essas condições adversas, os turistas são fortemente aconselhados a evitar Karachi. Número 5. Acapulco, México. Não faz muito tempo que Acapulco logo se tornou conhecido por suas férias luxuosas e resorts de alto padrão, mas a realidade hoje em dia pode ser um pouco diferente. A cidade não era um dos resorts de praia mais antigos do México e, entre as décadas de 40 e 60, foi um ponto de encontro de estrelas de Hollywood e milionários, mas, a partir de 2014, esse destino chamativo se tornou um epicentro de violência de gangues, extorsão e assassinatos. De fato, em 2016, Acapulco tinha uma das taxas de assassinato mais altas do mundo inteiro. O problema atingiu proporções tão grandes que toda a força policial da cidade foi desarmada pelos militares em 2018, depois que descobriram que ela havia sido corrompida e infiltrada por gangues de drogas. O governo começou a decretar avisos de viagem já em 2009, depois que surgiram confrontos entre os cartéis de drogas e o governo. Essas batalhas geralmente aconteciam nas ruas e envolviam granadas e outros armamentos de alto calibre. Desde então, ela não teve muita melhora nem diminuição na violência. No entanto, como um lado positivo, outras cidades, como Cancún e Cabo San Lucas, têm ótimas avaliações como destino turístico, ocupando o lugar que era de Acapulco anos atrás. Número 4. Cidade Alta. A capital do Sanaa, Iêmen, é uma cidade que respira história, sendo considerada a mais antiga habitada do mundo. É a capital localizada na maior altitude, a incríveis 7.500 pés acima do nível do mar. Com sua fundação perdendo-se nos séculos, muitos acreditam que tenha surgido por volta do século I ou II a.C. Essa longa trajetória resultou em uma paisagem urbana, repleta de monumentos históricos, como a imponente Grande Mesquita de Sanaa, construída em 638 d.C., e ainda ativa nos dias de hoje. Apesar de seu notável passado, Sanaa enfrenta uma realidade sombria. A cidade é frequentemente associada a uma zona de guerra implacável, onde viver significa estar sujeito a atos de violência imprevisíveis e frequentes. Essa violência vai além dos desafios cotidianos, como roubo e extorsão, para incluir eventos de terrorismo em grande escala, como assassinatos públicos violentos e bombardeios constantes. Infelizmente, a vida na cidade é marcada pelo medo, e a continuidade desse cenário sombrio levanta preocupações sérias. O temor é que mais vidas sejam perdidas e que marcos arquitetônicos eternos, que contam a história da humanidade, sejam destruídos. Sanaa, apesar de sua rica herança, enfrenta um desafio assustador que ameaça não apenas suas estruturas físicas, mas também a própria essência de sua existência histórica. Número 3. San Pedro Sula, Honduras. Por muitas décadas, essa cidade movimentada, com mais de 1 milhão de habitantes, foi o centro econômico de Honduras,
um status que foi ajudado em grande parte pelas exportações de banana dos Estados Unidos, mas infelizmente, em 98, Honduras foi arrasada pelo furacão Mitch, que deixou cair cerca de 660 milímetros de chuva e causou danos de mais de 2 bilhões de dólares. Até hoje, a nação, antes próspera, nunca se recuperou e, mais de 21 anos depois, a área é atormentada por muitos problemas familiares que acompanham a miséria e a pobreza extrema. A corrupção em seus governos locais também é uma grande preocupação, e os criminosos têm liberdade para operar com um alto grau de impunidade, o que levou a área a ter a maior taxa de homicídios do mundo. Infelizmente, juntamente com a violência dos assassinatos, os crimes sexuais e os crimes trans são ainda mais perturbadores e estão presentes na área devido ao alto nível de corrupção na região. Na verdade, a extorsão é tão comum na área que as famílias das vítimas de sequestro costumam pagar resgates em vez de correr o risco de entrar em contato com as autoridades, que na maioria dos casos, são abertamente corruptas, com um alto índice de violência contra os habitantes locais. Número 2. O Triângulo das Bermudas. Situado no coração do Atlântico Norte, o Triângulo das Bermudas tem capturado nossa imaginação coletiva há gerações. A área é uma extensão vagamente definida do Oceano Atlântico que fica entre Porto Rico, Flórida e Vernita, também conhecida como o Triângulo do Diabo, tem sido o local de inúmeros desaparecimentos misteriosos, com a área sendo responsabilizada pelo desaparecimento de navios e aeronaves. Ocorrências bizarras na área têm sido atribuídas a tudo, desde forças magnéticas estranhas até atividades alienígenas, mas pelas lentes da ciência moderna, presume-se que sejam o resultado de padrões climáticos erráticos e do sobrenatural. Número 1. Ilha das Cobras. Localizada aqui mesmo no Brasil, a Ilha das Cobras é um lugar desabitado, marcado pela presença de uma placa que adverte: proibido desembarcar. A razão para essa proibição é clara: a ilha abriga milhares de serpentes altamente venenosas e adaptadas de maneira única, sendo o lar principal da única população mundial de serpentes douradas Viper Z. Essas serpentes extraordinariamente raras são consideradas uma das espécies mais venenosas do planeta. Felizmente, seu único habitat é um local estritamente interditado para os seres humanos. A precaução é vital, uma vez que a Ilha das Cobras representa um ecossistema delicado e perigoso, onde a presença humana poderia ter consequências desastrosas. A placa de advertência serve como um lembrete inegável de que a preservação da vida selvagem e a segurança humana estão ligadas nesse ambiente único e vulnerável. Agradeço muito por assistir. Se gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever para mais conteúdo como este. Até a próxima, tchau!